Bom dia, rapaziada. Bem-vindos ao Palmeiras e Cia novamente com vocês. Sabadão de manhã, dia ensolarado. Palmeiras e Cia aí trazendo as expectativas para esse derby. Hoje é dia de derby, Palmeiras e Corinthians. Vamos trazer a expectativa para esse jogo aqui para vocês. É, Vamos falar de Paulinho, vamos falar de Palmeiras e Corinthians, Arena Barueri, a nossa expectativa para o jogo. E antes de mais nada, antes da gente falar de Paulinho, falar do derby, vou pedir para você é inscrito no canal? Se você não é inscrito, deixa a sua inscrição confirmada, se inscreve no canal, ajuda o Palmeiras e Cia a crescer, vai deixando aquele like já pra gente aí. Se você acha que é inscrito, confere a sua inscrição e, e vem com o Palmeiras e Cia, vamos fazer uma parceria legal aqui para a gente falar de Palmeiras e falar de futebol. Vamos lá então, pessoal. É, Palmeiras e Corinthians, hoje acontecerá na Arena Barueri. Ah, pessoal, nós moramos numa região aqui em Santa Catarina, onde para você assistir um jogo do Palmeiras é difícil, você tem que fazer uma programação de viagem, você tem que fazer toda uma logística, então fala muito a respeito disso, a gente não reclama muito, né, a respeito, mas o pessoal que mora em São Paulo, os torcedores que costumam frequentar os estádios nos jogos do Palmeiras vem reclamando, né, de toda essa situação com o valor dos ingressos, a logística, né, de você estar fazendo o jogo na Arena Barueri, tem toda uma dificuldade. Eu não conheço essa dificuldade, né, mas se a torcida do Palmeiras está falando, eu não posso duvidar, entende? Então, mas eu acho que o foco principal é o valor dos ingressos, né? Eu acredito que diante do valor dos ingressos, o perfil de torcida da torcida do Palmeiras vem mudando. A diretoria está conseguindo tirar. Não estou falando aqui que alguém é mais palmeirense do que o outro, né? Todo mundo é palmeirense, todo mundo tem a sua paixão pelo Palmeiras. Hoje, esse Palmeiras e Corinthians, que vai acontecer às 18h30, eu puxei aqui a escalação aqui do Palmeiras, uma possível escalação, vou estar trazendo para vocês aqui e falando um pouquinho a respeito da minha expectativa em relação à escalação e em relação ao jogo. Em relação à escalação, o Palmeiras vai sair de cara, né, com o Everton, que é o nosso goleiro titular. Isso é uma possível escalação, né? O Abel pode mudar, né, até a hora do jogo. Nós estamos falando aqui às 11 horas da manhã, né? Então até às 18h30 pode haver mudanças. O Everton no gol, uma trinca de zagueiro, que funcionou bem no jogo contra o Cerro Porteño, nessa vitória de 1-0 diante do seu torcedor no Allianz Parque. Uma trinca de zagueiro com Gustavo Gomes, que voltou, graças a Deus, fez uma excelente partida. Bruno Fux também fez uma ótima partida diante do Cerro Porteño, se apresentou muito bem, né, fazendo ali a trinca de zagueiros e a lateral direita. Murilo, ali como a nossa terceira peça nessa trinca, né? Também fazendo ali um pouquinho do. Ele nem não faz muito corredor porque o Piquerez faz bastante essa função, né? Então ali é um conjunto ali que está funcionando bem, né? Murilo fez uma ótima partida também. Então a gente tem uma trinca de zagueiro eu estou acreditando que uma trinca de zagueiro de respeito. Estou bastante tranquilo em relação à nossa zaga. No meio de campo, a gente vai trabalhar com Richard Rios e Emiliano Martinez, né? São duas peças importantes também. O Richard Rios teve aquele probleminha com a torcida no jogo de durante a semana contra o Cerro Porteño, mas já fez as pazes. Não é bobo nem nada, né? Emiliano Martinez, que é um jogador de muita qualidade, vem fazendo a sua função ali no meio de campo, e Emiliano Martins tem como opção também o Aníbal Moreno. Então, o Queiroz fazendo ali aquele
aquele vai e vem ali na lateral esquerda, né, fazendo bastante o corredor esquerdo, trabalha muito bem o Piquerez, né, nessa descida, nessa subida com a bola, né? Foi dali que saiu o nosso gol. O gol feito pelo Richard Rios foi dali, né? Um cruzamento, um lançamento do Piquerez, então é um jogador bastante efetivo. Facundo, Facundo Torres no lado esquerdo, Estevão no lado direito, e ele trabalhou com Felipe Anderson nesse jogo contra o Cerro Porteño, fazendo uma meia direita, né? Um jogador que ele tem seu início de jogada, seu início de trabalho ali da meia direita, entrando fazendo o facão, né? Entrando com a bola, fazendo os lançamentos. Não muito pela ponta direita, mas sim pela meia direita, direcionando ali desse meio para dentro do meio campo de ataque, né? Então, e o Felipe Anderson, que na minha opinião, já falei no vídeo ali pós-jogo depois do Cerro Porteño, foi o melhor jogador em campo. E agora com essa lesão do Rafael Veiga, ele tem tudo aí para se firmar nesse time titular do Abel Ferreira. O que eu penso desse Palmeiras e Corinthians, gente? Eu vi já os parceiros aí falando que tem que ganhar, é obrigação ganhar, tem que ganhar. O que eu acho, né? É óbvio, né? Eu quero a vitória, né? Eu quero que o Palmeiras vença de 1, 2, 3, 4. Essa sempre é a expectativa, né? A gente não pode ter uma expectativa diferente. Mas é, uma coisa que eu estou torcendo para que aconteça e que os jogadores do Palmeiras tenham se ligado, né? Tenham se ligado depois do que aconteceu aí na final do Campeonato Paulista diante do Corinthians, que eles tenham se ligado na importância do ímpeto do jogo, né? É o jogador entrar mordido desde o começo do primeiro tempo. É, o jogador ele tem que sentir o jogo, ele precisa ter uma desenvoltura, ele tem que ter um algo a mais. Tem gente falando aí que o Corinthians jogou o derby e o Palmeiras não jogou. Não, eu acho que assim, ó. Gente, o time do Corinthians é muito fraco. Se você comparar o time do Corinthians com o time do Palmeiras, não tem comparação. É desigual demais, sabe? Ele tem uma ou duas peças ali de qualidade, mas nada além disso. E hoje o que a gente tem aí de material humano, se você colocar diante do time do Corinthians, a régua é totalmente diferente, né? Mas o que que acontece? O pessoal falando que o Corinthians jogou o derby e o Palmeiras não jogou o derby. Na verdade, o que que aconteceu? Simplesmente o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras não sentiram o jogo, não entraram com gana, não entraram com ímpeto de ganhar o jogo, não estão sentindo, não sentiram o que é um Palmeiras e Corinthians, né? Como a gente já teve muitos Palmeiras e Corinthians aí aonde os jogos aconteceram de forma muito extrema, muito intensa devido ao comportamento de jogadores. Por isso que no meu último vídeo do Palmeiras e Cerro Porteño eu comentei que o Palmeiras precisa de jogador que sinta o jogo, que sinta o que é Palmeiras e Corinthians, jogador de Libertadores, jogador que a gente costuma dizer aqui na nossa região, né? Jogador faca na bota, né? Jogador que se o Memphis sobe na bola do jeito que ele subiu na frente desse jogador, tipo um Felipe Melo da vida, ele sobe na bola, ele não fica 2 segundos em cima da bola. Então é esse tipo de jogador que a gente está precisando. Entende? Então, o que eu espero desse jogo? É óbvio que eu espero um jogo de qualidade, porque o time que a gente tem, ele não tem que entregar menos do que isso, né? Mas acima de tudo, pode acontecer, é claro, eu quero a vitória, mas pode acontecer um empate, pode acontecer uma derrota, isso é do jogo. Mas o jogador tem que entregar e tem que sentir o jogo. A gente precisa de um, a gente precisa de uma entrega diferente dentro de campo e principalmente performance. Performance, porque você tem aí um ataque de mais de 300 milhões de reais aí com o Vitor Roque e possivelmente Paulinho, né? Provavelmente no segundo tempo. Então a gente tem que ter no mínimo um jogo de qualidade sem deixar faltar o ímpeto do jogo, sentir o que é um derby, né? Mostrar para vocês aqui agora como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro e a rodada de hoje, né? Hoje a gente tem aí o Internacional.
O Internacional como líder, né? 4 pontos. Corinthians e Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, tudo com 4 pontos. Aí a gente vem uma turma ali com 3 pontos, Fluminense, Grêmio, Juventude, Vasco, até o Vasco tá com 3 pontos. Por isso que é Cruzeiro. Depois, 2 pontos, Bahia e São Paulo, aí Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, 1 ponto. Gente, a tabela do Campeonato Brasileiro no início do torneio é assim mesmo, todo mundo vai fazer ponto, tem gente que vai ficar lá para trás, quem está na ponta da tabela pensa que vai ser campeão, tem tudo isso aí. A gente vai ter uma noção exata do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro depois da metade do campeonato, né? Inclusive aqui o Internacional que tá na liderança hoje, eu fiz um vídeo, eu falei do Internacional, o que eu penso sobre o Internacional nesse Campeonato Brasileiro, né? Eu fiz um vídeo no dia 30 de março, dá uma olhadinha lá, início do Campeonato Brasileiro, né? Início do Brasileirão 2025, dá uma olhadinha, eu vou deixar o card aqui para vocês também. Dá uma maratonada lá. Você que é torcedor do Internacional, dá uma olhada e vê o que eu falei a respeito do Internacional e falei dos demais clubes também, né? Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo. A terceira rodada, né, que começa hoje às 16, a gente vai ter Bragantino e Botafogo em São Paulo, né, em Bragança Paulista. Aí Juventude e Ceará, Palmeiras e Corinthians, hoje às 18h30. E às 21 horas, Vasco e Sport. A partir de amanhã, Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro, só para atualizar aí, tá, pessoal? Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional, acho que vai ser um joguinho pegado, joguinho para empate aí, tá? Atlético Mineiro e Vitória. Não deixei aqui, não dei meu palpite aqui sobre jogo nenhum. Eu acho que o Palmeiras vence hoje, mas enfim, né? Não vou dar meu palpite aqui sobre os jogos, né? Hoje, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem aí a grande oportunidade para o Vitor Roque, que está abrindo aí a sua contagem de gols nesse derby. Tem Estevão, tem Felipe Anderson, com tudo para fazer mais uma bela partida, a gente torce para ele. E a estreia do Paulinho, né? Vamos torcer para que o Paulinho faça aí uma boa estreia e que ele tenha sorte aí, né, no nosso Verdão aí, que ele tenha uma boa estada aí no Palmeiras com ótimos jogos e muitos gols, muitos títulos aí pelo Palmeiras, né? Eu quero estar mostrando aqui para vocês aqui um videozinho aqui, uma postagem do Paulinho no Instagram dele, né? Um videozinho mostrando aqui a recuperação dele e depois no final ele passa uma mensagem para a torcida do Palmeiras aí e tá todo mundo aí na expectativa do Paulinho fazer uma grande estreia, né? Já está confirmado, né? Paulinho hoje vai ficar no banco de reserva. E vamos ver o que ele fala, né? Aí tá mostrando as imagens dele já no treino, né? Vamos dar só eu dei uma segurada aqui por causa da música, tá, pessoal? Por causa de direitos autorais. E vamos finalizar o vídeo aí com a mensagem do Paulinho, né? Antes da mensagem do Paulinho, vou pedir para vocês novamente, né? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho pra gente. E vamos tentar fazer uma bela partida aí diante do Corinthians e garantir principalmente os 3 pontos aí para o Campeonato Brasileiro, para a tabela, né, pessoal? Vamos ficar aqui com o vídeo do Paulinho, essa mensagem que ele deixou aqui para a torcida palmeirense no seu Instagram. E, e, e hoje, durante o jogo, né, a gente vai fazer aí o pré-jogo, vai fazer o intervalo do jogo e depois o pós-jogo, né? Depois do derby. Por isso eu vou pedir para vocês estar se inscrevendo no canal aí para receber as notificações. Beleza, pessoal? Avante palestra e vamos ver o que o Paulinho está falando aqui pra gente. Beleza, pessoal? Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avante palestra!